Boa tarde para todos, meu nome é Pedro Merlin, eu tenho 15 anos, sou de Sumaré e a minha apresentação será sobre superdotação, os altos e os baixos de uma alta capacidade. O que é a superdotação? A superdotação se caracteriza como uma alta capacidade de cognição, podendo abranger as áreas lógica, a área linguística, a área artística e várias outras áreas que existem dentro. No total, são 6 áreas dentro da superdotação que ela pode abranger. Os superdotados tendem a ser extremamente criativos e intuitivos, são indivíduos autodidatas e tendem a aprender sozinho. Em casos relacionados com transtorno do espectro autista, que nós vamos falar daqui a pouco, eles tendem a apresentar hiperlexia, que é uma facilidade com a leitura. Geralmente são indivíduos que começam a ler mais cedo, e hipercalculia, que é caracterizada como uma facilidade em fazer contas matemáticas. Isso ajuda bastante para alguns aí, alguns são até considerados calculadoras humanas, praticamente, conseguindo fazer contas matemáticas imensas e dando resposta em questão de segundos. E estão extremamente curiosos e sedentos pelo conhecimento, estão sempre buscando novidades, e isso é algo incrível, assim. Algumas das estatísticas sobre a superdotação. Uma das classificações mais antigas para a superdotação está relacionada com escala de inteligência, sendo essa a escala de inteligência Wechsler, aí medida pelo teste WISE para adultos. Entretanto, os testes só medem a área lógica e a área linguística, e por isso a superdotação em outras áreas ela passa despercebida e subnoticiada, principalmente se a gente analisar a superdotação artística, que é uma que não é medida pelo teste de inteligência do WISE. Dessa forma, dentro do teste, são enquadrados como superdotados os indivíduos que pontuam de 130 para cima. Eles representam apenas 2,1% da população mundial. Os scores mais altos são essenciais para que as pessoas possam se juntar a organizações de superdotados, como por exemplo a Mensa, que só admite membros com 130 pontos de QI ou maior, segundo o teste WISE. Também existem outras organizações de superdotados que são ainda mais exclusivas, como por exemplo a Mega Society, que ela é mais exclusiva ainda, se eu não me engano, é uma das, que você precisa de 170 pontos, e significa que você tem que ser de 1 em 1 milhão, assim, para você poder entrar dentro. E alguns criticam, assim, essas organizações que são ainda mais exclusivas, pelo fato de haverem, digamos assim, alguns erros, assim, em relação a essa abordagem. Porque, às vezes, as escalas de QI, elas param de medir em um certo ponto, porque a quantidade, assim, de pontuação se torna tão absurda que ela já não consegue ser medida com precisão. Então, muitas vezes, alguns desses podem ter inteligências, digamos assim, cognições que são, na verdade, um pouco subestimadas ou até superestimadas, assim. Então, acaba não sendo uma abordagem, muitas vezes, considerada correta por alguns. Mas, segundo estimativas da OMS, 5% da população mundial teria superdotação, já abrangendo, por exemplo, a superdotação artística, que não era abrangida segundo a primeira escala que a gente viu, que é a Wechsler. Então, de acordo com François Gagné, haverão 10 a 15% de superdotação no mundo. Seria uma porcentagem ainda maior assim de superdotação, e já se fala nessa porcentagem hoje em dia, já que a EGG já abrange a artística e também superdotação dentro do esporte, que a gente vai falar daqui a pouco. Nas escalas de QI, você observa que a superdotação aparece após 2 desvio padrão de 15 pontos. 2 vezes 15 é 30. Logo, a gente consegue ver aí que a pontuação de 130, ela corresponde ao top 2,1%. Na verdade, 2,2% se a gente contabilizar que eles estão além dos 145 pontos. 2,2%. Quais são os alvos da superdotação? São pessoas que podem chegar muito longe devido às suas altas capacidades. Elas conseguem estudar muito, muitos superdotados são bilíngues, trilíngues, poliglotas, e aprendem várias línguas ao longo da vida, conseguindo atingir assim uma possibilidade de aprendizado muito grande, pois o aprendizado de línguas permite aos superdotados, e até mesmo as pessoas normais, conseguirem ter um acesso maior ao conhecimento, inclusive buscando conhecimentos que não estão acessíveis no seu idioma. Por exemplo, pegar aí um exemplo da Wikipédia.
né? Só na língua portuguesa, se não me engano, tem menos de 2 milhões de páginas. Já de língua inglesa tem mais de 5 ou 6 milhões de páginas. Então você percebe que tem muito mais conhecimento armazenado, por exemplo, na língua inglesa do que na língua portuguesa por aí. Né? E isso, assim, não é um negócio, tipo, não é uma coincidência, até porque a língua inglesa é uma das mais faladas do planeta e é basicamente a língua padrão do mundo hoje em dia, a mais usada. Os superdotados também tendem a ser extremamente criativos, são indivíduos inovadores e tendem a inventar, né, criar invenções e revolucionar a humanidade, em alguns casos. Tem essa capacidade de aprendizado autodidata que eu já mencionei, tem bastante intuitividade e isso facilita bastante para poder solucionar problemas de lógica, como por exemplo o Sudoku, o cubo mágico ou o cubo de Rubik, entre outros. Mas tem também, junto com os altos e os baixos, é aquela famosa frase do Ben Parker, o tio do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a regra deles se repete aqui dentro da superdotação. Até porque, embora você tenha essa alta capacidade, todo mundo tem, digamos assim, a maior parte da população tem aquela capacidade média. Então você acaba meio que se tornando isolado em relação a eles. E os seus interesses restritos podem dificultar a sua relação com as outras pessoas, pois se torna mais difícil de fazer amizades. Alguns acabam se tornando, assim, obcecados, de certa forma, com seus conhecimentos, e para eles, assim, até mesmo as mais simples conversas, assim, não acabam alimentando o seu interesse. O isolamento social pode causar ansiedade e até depressão em alguns casos. E os superdotados encaram estigmas e estereótipos como outras minorias dentro da sociedade. Por exemplo, os superdotados eles são muitas vezes vistos com o estereótipo de gênio, o que não é verdade. Muitos têm dificuldade na escola e mesmo assim são extremamente cobrados para tirar notas altíssimas assim. Basicamente uma utopia de notas em que você tem notas 10 até 11 dentro do boletim, que é o que a sociedade pede, mas não é a realidade de ninguém que é superdotado. Né? Inclusive tem aquela história de que Einstein não era bom, tipo, em não sei o quê. O boletim dele estava até que razoável. Ele era bom, por exemplo, em física e matemática e era razoável em outras matérias, assim. Né? O mito só surgiu depois que ele não foi aprovado numa faculdade lá da Suíça, numa universidade suíça, acho que era a Politécnica de Zurique, porque ele não foi aprovado, se não me engano, em francês e química. Então, assim, alguns mitos surgem, mas no geral os superdotados tendem a ser bons somente com uma área e não com outras, tendem a ser médias, assim, em relação às outras áreas. Então a gente tem que falar de um assunto que é, digamos assim, não parece ser tão importante para a sociedade média, mas a gente tem que tratar com importância. A falta de preparo para a superdotação. Lembra que eu falei que os superdotados têm alto potencial? Né? Infelizmente a sociedade acha que isso é com um número mínimo de indivíduos, mas muito pelo contrário. Eu coloquei estatísticas, 10, 15% da população mundial. E se isso se repete no Brasil, nós vemos aí, né, conforme os últimos censos, nós tivemos 208 milhões de pessoas com superdotação, né, desculpa, com população normal do Brasil. Desculpa, eu errei. E aí você pega 208, multiplica por 10%, você tem 20,8 milhões de superdotados dentro do Brasil. É uma população assim imensa, se for considerar. Então a gente precisa se preparar para 20 milhões de pessoas. Só que o Estado não está preparado para essa alta capacidade. Né? O sistema educacional ele é preparado para atender, digamos assim, uma norma. A norma é as pessoas dentro da média, que corresponde a 2/3 da população mundial, digamos assim. Então, o sistema educacional ele é preparado para receber esse pessoal, mas não está preparado para receber os 2,2% que tem 130 de QI para cima, ou melhor dizendo, os 10 a 15% de François Gagné. Eles não estão preparados para receber esse pessoal. Porque esse pessoal consegue, assim, ser autodidata, aprende muito rápido e consegue buscar o conhecimento assim, e eles têm, assim, umas habilidades incríveis. E o sistema educacional não está preparado para receber esse pessoal. Né? A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança especificou em 1989 a necessidade de fornecimento de oportunidades para permitir que todos os alunos alcançassem seu potencial. Só que isso não é respeitado, principalmente nos países em desenvolvimento. Por exemplo, o Brasil. Tem muitos casos por aí em que a criança, ela, né, o potencial dela não é aproveitado e ela acaba
sendo forçada, por exemplo, a entrar numa instituição específica para a superdotação e ela acaba se isolando. Isso gera os casos de ansiedade e depressão dentro da superdotação, porque ela não tem contato com outras pessoas, ela só tem contato com a matéria de interesse dela. E isso não é bom para ninguém. Né? Parece ser bom para a criança que está estudando, para o aluno que está estudando, para o adulto que está estudando ali, está se aperfeiçoando, mas não é bom na verdade. Todos os seres humanos são criaturas sociais e eles precisam estar inseridos dentro da sociedade, precisam estar incluídos dentro da sociedade por causa disso. Então, essa questão de tipo, eles precisam estar dentro de um laboratório. Mentira, eles têm que estar dentro da nossa sociedade, têm que estar incluídos dentro da nossa sociedade. É dessa forma que se faz. Né? E não existe estrutura de apoio definida dentro para poder atender a superdotação dentro do Brasil de hoje. Né? Tem muitos casos, como eu falei, que não é dessa forma assim. Né? Inclusive o meu caso, por exemplo, que eu tenho superdotação, e o que acontece? Né? Eu tenho a superdotação junto com o TEA e acabou, de assim, tendo os dois lados. Tanto precisava ser atendida a minha demanda por causa do transtorno de espectro autista, quanto a minha demanda por causa da superdotação. Só que a escola não conseguia atender ambos. E eu estou falando de escola particular. E ela não conseguia atender ambos. Né? Imagina numa escola pública que nos últimos anos, nossas verbas de educação do governo foram abaixando. Né? A qualidade de educação do país foi se deteriorando na última década. Então imagina você pensar dentro do contexto de escola pública, considerando que a maioria das pessoas não tem condição de pagar uma escola particular. Então você pensa assim, a qualidade assim, e você vê que a gente não tem estrutura para superdotação na maior parte dos lugares, infelizmente. E agora vamos falar de um assunto um pouco mais leve, mas nem tanto assim, que é a dupla excepcionalidade. Ela é um termo usado na ciência para designar indivíduos com condições neurodivergentes e com a superdotação. Essas condições neurodivergentes podem ser transtorno do espectro autista, TEA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dislexia, disgrafia e outras condições que podem vir. Esse aqui é um gráfico mostrando como ocorre. E agora vamos falar dos desafios em dose dupla, que vem justamente com a dupla excepcionalidade. Né? Por exemplo, no meu caso, TEA e superdotação. Então você percebe que aí eu, por exemplo, tenho presença de hiperfoco, eu vou atrás, eu pego um assunto e vou atrás estudando até o final ali, né? Então, e aí juntando com a minha capacidade de autodidata e essas coisas, eu aprendo muito rápido uma matéria assim. Aprendo muito rápido, me aperfeiçoo, me aprofundo. Então assim, eu consigo pegar uma matéria, eu entro naquela matéria, eu vou até o final muito rapidamente, eu consigo aprender muito assim. Só que a escola não está preparada para isso. Ela já não está preparada para a superdotação. Imagina para atender um aluno assim. Então, assim, as pessoas com dupla excepcionalidade, elas tendem a ter mais potencial a ser explorado por causa disso, em alguns casos. Mas elas também tendem a ter mais vulnerabilidade às condições. Porque elas encaram várias, assim, realidades simultâneas. No meu caso, eu encaro a realidade do TEA e a realidade da superdotação. Imagina, por exemplo, o aluno que encara, por exemplo, a realidade de superdotação e TDAH. Né? Deve ter, assim, casos, tem vários casos assim. E, assim, muitas vezes o aluno que é superdotado e com TDAH, ele não tira boas notas na escola, ele é extremamente cobrado porque ele tem diagnóstico de superdotação. Aí, obviamente, ele desaba emocionalmente por causa disso. É uma realidade bem triste, mas isso acontece mesmo. Isso acontece, tem vários casos por aí, né, que as pessoas olham, que observam e assim. Inclusive, a pessoa mais, considerada mais inteligente da história, que foi o William James Sirius, ele sabia mais de 40 idiomas, mas ele não tinha vida social. Ele viveu metade da vida dele praticamente em reclusão, porque ele não gostava assim. Ele não gostava, para ele não era legal isso, porque ele não conseguia conversar com ninguém. E essa é a triste realidade da superdotação. Né? O William James Sirius, ele, que foi considerado a pessoa mais inteligente do mundo, o cara basicamente não conseguia conversar com ninguém. E isso acabou sendo, assim, acho que uma das histórias mais infelizes que a gente tem sobre a superdotação. Simplesmente um cara que tinha um potencial elevadíssimo, um potencial absurdo, o cara inventou até um próprio idioma, assim, e ele não chegou a muita coisa dentro da cidade, não conseguiu criar família, não conseguiu se casar, não conseguiu ter amigos, não se relacionou com ninguém. E essa é a triste realidade, assim, que alguns superdotados chegam a encarar.
Inclusive, as pessoas têm expectativas sobre os diagnósticos e acabam achando alguns diagnósticos incoerentes. Por exemplo, superdotação e autismo. Né? Por exemplo, tem o estereótipo que o autista é burro. Né? Algumas pessoas ainda têm esse estereótipo dentro da mente delas. E aí elas falam assim, ué, como é que dá para ser superdotado e autista ao mesmo tempo? Como dá para ser superdotado e ter TDAH ao mesmo tempo? E aí as pessoas começam a duvidar de um dos diagnósticos. Principalmente o da superdotação. Porque a pessoa fala assim, você não está tirando nota boa, né? Porque você não tem superdotação. Ela já te julga dessa forma. E isso, obviamente, joga o superdotado para baixo e marginaliza ele em relação aos seus próprios sentimentos. Enfim, vamos sair um pouco dessa parte, vamos falar uma parte melhor, vamos falar de superdotados da vida real. Eu já falei do William James Sidis, mas entre outros nomes que nós podemos mencionar, Albert Einstein, Isaac Newton, Galileu Galilei, Terence Tao, que é um matemático australo-americano de origem chinesa, ele recebeu múltiplos prêmios dentro da matemática por suas contribuições à área. Leonardo da Vinci, que é um polímata italiano, a gente conhece ele por ter pintado a Mona Lisa, e a gente observou aqui então a área lógica e a área artística. Tem também na área linguística e na área esportiva que eu vou mencionar. Os maiores futebolistas do mundo, da história, como por exemplo Pelé, Garrincha, Messi, Cristiano Ronaldo, todos eles provavelmente têm superdotação dentro da área esportiva. São extremamente bons, com toda certeza, não é à toa que são considerados entre os maiores da história. E agora nós vamos falar de um caso em especial, que inclusive foi considerado, Marilyn Vos-Savant, como a pessoa mais inteligente do mundo entre 1985 a 1989. Ela foi a última a deter esse recorde de 228 pontos dentro da escala Stanford-Binet. Naquela época se media-se pela idade mental. Marilyn tinha 10 anos e obteve uma idade mental de 22,8 anos, por causa disso obtendo 228 pontos. Em 1990 foi considerada, as escalas de QI foram consideradas antiquadas para poder medir inteligência, e dessa forma elas deixaram de ser usadas. Ela é bisneta do físico Ernest Mach, responsável por múltiplas contribuições à área. Então aí você observa que ela simplesmente veio de uma família de gênios, digamos assim. O Ernest Mach, que foi responsável por contribuições à física, e Marilyn Mach, que depois ela trocou para Vos-Savant porque ela queria usar o nome da mãe dela, que é Vos-Savant. E aí ela simplesmente entrou nessa área, ela tem superdotação na área lógica principalmente, e ela ficou famosa após popularizar o problema de Monty Hall. Esse é um problema de probabilidade. Um participante escolhe uma porta entre três. Em duas ele encontra uma cabra, em uma ele encontra um automóvel 0 km. O apresentador, na figura do famoso Monty Hall, que faleceu recentemente, que em 2018 ou 2017, ele abre uma porta que o participante não escolheu, depois que o participante escolhe. Ele mostra um dos animais, é uma porta errada, e dá a possibilidade para o participante trocar a porta. Por fim, qual que é a chance do participante escolher a porta correta? Marilyn afirmou ser de 66%, enquanto a maioria dos matemáticos afirmou ser de 50%. Segundo a lógica dos matemáticos, você tem duas portas. O participante pode escolher qualquer uma independentemente. 1 por 2, 50. Só que Marilyn afirmou ser 66% e contrariou essa lógica. Simplesmente porque ela afirmou entre os casos. Se o participante não escolher nada, se ele decidir ficar com a mesma porta. Então ela foi olhando as possibilidades e concluiu ser de 66%. No final, um estudo comprovou que a resposta dela era correta, com 60% dos casos dando o automóvel 0 km para os participantes do estudo. Aqui é uma imagem do programa de Monty Hall. Aqui estão alguns exemplos superdotados em séries e filmes. Quem nunca viu, quem não conhece uma série que tenha algum indivíduo com superdotação? Talvez a mais famosa seja The Big Bang Theory, que é aquela série de nerds de física, e um dos indivíduos assim mais destacados dentro da série é Sheldon Cooper. Sheldon Cooper, inclusive, que tem não somente uma, mas duas séries dentro do universo de Big Bang Theory. A série principal e tem a própria série que é The Young Sheldon, que retrata ele quando ele era mais criança. Tem também outros indivíduos, como por exemplo Jimmy Neutron, que é o garoto prodígio, também se não me engano, do desenho que leva o próprio nome. Matilda, que também
é famosa também pela história que conta o mesmo nome. É uma história um pouco viajada em alguns contextos, por exemplo, quando ela obtém os superpoderes dela, da mente, que ela consegue controlar as coisas, consegue levantar, né, rodar a professora no meio do ar com seus ventiladores. Mas, assim, ela já se destaca desde nova por ser, assim, por sempre buscar o conhecimento e por ter uma capacidade, assim, incrível de aprendizado. Elizabeth Harmon, do Gambito da Rainha, que também é destacada na área lógica. Ela é uma enxadrista e ela tem que lutar contra as drogas enquanto isso. E enquanto ela vai lutando contra as drogas, ela vai desafiando os maiores enxadristas, vai analisando cada jogada, vai prevendo as jogadas e vai vencendo cada um deles até se tornar, assim, uma das maiores enxadristas do mundo. E por último, Spencer Reid, do Criminal Minds. Esse aqui é uma homenagem para minha irmã que vê Criminal Minds, ela que recentemente se mudou de casa. Enfim, deixa aí Spencer Reid, Criminal Minds. Valeu, Rebeca. Aparições de crianças superdotadas na TV. O programa de televisão norte-americano Genius Jr. apresentou crianças superdotadas que competiam entre si pelo título do programa, em desafios extremamente difíceis, entre eles o triturador de números, que é um desafio que entregava equações matemáticas enormes aos participantes. Haviam ali contas de adição, subtração, multiplicação, divisão e, nas últimas etapas, potenciação e raiz quadrada e cúbica. No Brasil, o programa veio na forma do Pequenos Gênios, um quadro do programa Caldeirão do Hulk, que hoje é o Domingão, ou o Caldeirão do Marcos Mion. Depende, assim, de quem considerar. Então, assim, o Caldeirão, naquela época, ele apresentou o programa. Hoje, esse programa é apresentado dentro do Domingão e já está na 3ª temporada. Se não me engano, até terminou já. E a primeira temporada foi em 2020 e depois vieram as temporadas mais recentes, acho que em 2022 e 2023. O programa também foi apresentado na Alemanha e no Canadá sob outros nomes. Por exemplo, na Alemanha acho que teve um nome relacionado com Albert Einstein, que é simplesmente a cara assim da genialidade. E no Canadá foi apresentado como Saint Denis, no Quebec. Aqui está uma foto minha, participando da primeira edição do Pequenos Gênios, lá no Caldeirão do Hulk, e resolvendo, nesse caso, foi a última conta que teve. Né? Ao final do triturador de números, eu tinha acertado 9 equações matemáticas dentro de 90 segundos. E essa aqui é a última equação. O resultado dela é 20. E se me perguntar porque eu já sei disso, eu já vi várias vezes esse pedaço aqui, e o resultado final disso aqui é 20. Muito obrigado.